Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro e hoje eu vou ajudar você a resolver esse exercício. Bora lá! Ele fala o seguinte, né? Que pesquisadores de Harvard desenvolveram uma técnica para preparar nanoestruturas auto-organizadas na forma que lembram flores. Para criar as estruturas de flores, o pesquisador, dissolveu cloreto de bário e silicato de sódio num becker. O dióxido de carbono do ar se dissolve naturalmente na água, desencadeando uma reação que precipita cristais de carbonato de bário. Então, a primeira informação importante é essa aqui, né? Que quando você tem cloreto de bário e silicato de sódio e o CO2 entra em contato com essa solução, o carbonato de bário vai ser formado, pois esse cloreto de bário ele vai reagir com o CO2 atmosférico, formando o carbonato de bário, tá bom? A gente tem a troca, né? Sai o cloreto, entra o carbonato, tá bom? Continuando lendo. Como subproduto, ele também reduz o pH da solução, que rodeia imediatamente os cristais, que então desencadeia uma reação com o silicato de sódio dissolvido. Essa segunda reação adiciona uma camada de sílica porosa, que permite a formação de cristais de carbonato de bário para continuar o crescimento da estrutura, tá? Vamos ver o que ele pede no exercício. Ele dá a tabela aí, né, com vários valores de produto de solubilidade de alguns carbonatos. Bom, a gente tem que lembrar que quanto maior o KPS, né, quanto maior essa constante de solubilidade, mais solúvel o meu composto vai ser. E por quê, né, gente? Aqui embaixo é um breve spoiler da letra B, mas só pra gente ter uma ideia por que isso é verdade, ó. O KPS, por exemplo, se eu for calcular o KPS do carbonato de bário, eu preciso pegar o cátion que o compõe e o ânion que compõe, tá bom? E dividir por BaCO3. E como BaCO3 ele é sólido, ele não entra no KPS, né? Apenas vai entrar o quê? Os íons que estão no estado aquoso naquele momento que você colocou água, tá bom? Então, como o KPS é KPS igual a concentração do cátion vezes a concentração do ânion, perceba que quanto mais cátion e mais ânion, quer dizer que mais solúvel, né, esse composto é. Se essas concentrações são maiores, consequentemente, matematicamente, o KPS vai ser maior, tá? Por isso que quanto maior o KPS, mais solúvel, porque eu vou ter mais íons nessa solução. Quanto mais íons nessa solução, eu matematicamente aumento o KPS, tá bom? E o mesmo é válido ao contrário, né? Quanto menor o KPS, menos solúvel, porque aí menos íons eu vou ter em solução, porque é menos solúvel, e consequentemente um menor valor de multiplicação aí, né? Quando eu for calcular o KPS, beleza? Vamos ler a letra A. A letra A fala o seguinte, ó. Suponha que no becker foram dissolvidos cloretos de bário, cálcio e estrôncio, de modo que as concentrações de cada sal é igual a 1 micromol por litro. Bom, gente, aí é tranquilo porque ele considerou uma concentração igual para todo mundo. Então, a gente não precisa se preocupar em mexer nessa constante, porque vai ser uma constante, né? E observe que ele está tratando exatamente desses três carbonatos aí. Aí ele pergunta, com a dissolução natural do gás carbônico, qual carbonato irá primeiramente cristalizar? Bom, a gente tem que pensar assim, se vai cristalizar primeiro, tem que ser aquele que tem uma maior tendência em estar no estado sólido. Ter uma maior tendência de estar no estado sólido significa que ele vai ser pouco solúvel. Concordam comigo? Então, o KPS tem que ser o menor KPS de todos. Então, aquele que vai primeiro se cristalizar é aquele que vai ter um menor KPS, porque a tendência dele vai querer se manter no estado sólido. Querendo se manter no estado sólido, significa que esse composto vai ser menos solúvel, tá? E olhando todos aqui, né, o que tem o menor KPS é o carbonato de estrôncio. Então, a letra A, nossa resposta é carbonato de estrôncio, tá bom? A ordem é 10 a menos 10, os outros são 10 a menos 9, então realmente é o carbonato de estrôncio, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte, né? No becker, há uma solução de 1 micromol por litro de cloreto de bário. Então, o que eu fiz, gente? Antes de continuar lendo, eu já transformei essa concentração de 1 micromol por litro para mol por litro para facilitar a sua vida, tá? Então, esse micro é 10 a menos 6, tá? Então, eu tenho 10 a menos 6 mol por litro de quem? De cloreto de bário, tá bom? Vamos continuar lendo. Calcule qual a concentração de íons carbonato necessários para que o cristal de carbonato de bário comece a se formar. Gente, para o cristal de carbonato de bário se formar, que é esse carinha aqui, vocês concordam comigo que eu tenho que ter bário, vocês concordam comigo que eu tenho carbonato. O bário, eu consigo identificar qual é a quantidade de bário que eu tenho nessa amostra, porque ele deu pra gente a concentração do cloreto de bário, que vai ser a fonte desse bário.
E ele pede pra gente, né, qual é a concentração do carbonato, né? Dá pra gente calcular por quê? Porque ele fala pra gente que é quando ele começar a cristalizar. Ele começa a cristalizar quando eu atinjo o KPS. Ah, então basta eu saber a fórmula do KPS para o carbonato de bário, certo? Que vai ser concentrações de íon bários vezes a concentração do carbonato. A concentração dos íons bário eu sei, já vou te mostrar como a gente calcula. Esse aqui eu quero encontrar. E o KPS eu sei porque o exercício me dá lá na tabela. Então, eu vou igualar a concentração dos íons bários vezes os íons carbonato e vou igualar ao KPS, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente faz isso? Ó, como eu encontro, então, a concentração dos íons bário para que eu só encontre a incógnita, né, sendo esse carbonato. Gente, ele não falou que ele colocou 10 a menos 6 mol por litro? O que a gente tem que fazer quando isso acontece? A gente tem que pegar o composto e a gente tem que dissociar ele. Quando a gente dissocia BaCl2, eu formo 1 mol, ou seja, eu precisei de 1 mol de Ba2+, e precisei de 2 mol de Cl- para formar 1 mol de Cl2, beleza? Ó, vou até escrever aqui, ó, 1 para 2, tudo bem? Agora perceba comigo, e se eu estiver colocando 10 a menos 6 desse carinha aqui? Vamos seguir a estequiometria, ó, 10 a menos 6 mols precisam de 10 a menos 6 mols, que precisam de 2 vezes 10 a menos 6 mols, né? Então, quando eu coloco um valor aqui para o BaCl2, ele produz exatamente o mesmo quantidade de mols de Ba. Por isso que, ao colocar 1 mol, eu produzo 1 mol, mas ao colocar 10 a menos 6, eu produzo 10 a menos 6, tá bom? Esse Ba2+, ele vai sair justamente dessa concentração inicial do BaCl que eu coloquei. Fechou? Agora, sabendo a quantidade do Ba2+, eu substituo aqui na minha fórmula. E olha que legal, tenho só uma incógnita, eu passo esse 10 a menos 6 para a esquerda, né? Então, a concentração de carbonato vai ser o quê? Vai ser esse 8,1 vezes 10 a menos 9, ó, aqui, ó, 8,1 vezes 10 a menos 9 dividido por 6, né? Que é a concentração dos íons bário que eu descobri. Fazendo essa continha aqui, né? Apenas a gente transformando a base 10, a gente chega nessa resposta, que vai ser a concentração de íons carbonato necessário para iniciar a cristalização, tá? Que vai se juntar com esses íons bários que já estavam lá colocados na solução. Fechou, galera? Espero que tenham ficado claro, tá? A gente precisa fazer uma proporção aqui estequiométrica para encontrar o valor do cátion e do ânion, tá? Isso é muito importante. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui, só mandar e bons estudos!